Bom, são 8 horas. Para quem já estiver nos assistindo, boa noite em primeiro lugar. Graça e paz de Cristo. Estou aqui hoje com o pastor Alex, como você pode ver, sendo auxiliado por dois queridos irmãos, o irmão Anderson da Tati, como carinhosamente chamamos, e o irmão Anderson, que é irmão da nossa irmã Vanessa, o Anderson jovem, vamos dizer assim. E para nós é um motivo de alegria poder comunicar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, hoje de uma forma um pouco diferente. Se observar, não é normalmente esta a disposição que a gente tem com relação ao culto de quarta-feira, nesta ocasião específica, sendo transmitido via internet. Nós vamos iniciar agradecendo, orando ao Senhor, pedindo a Ele que, em meio ao que nós estamos aqui promovendo, possa haver crescimento bíblico, possa haver despertamento espiritual. Nós queremos que a Bíblia, a Palavra de Deus, é o que pode promover tudo isso. Pedir para que o Alex inicie orando, agradecendo ao Senhor, Alex, pela oportunidade de nós estarmos aqui e poder, para mim é um privilégio ser um comunicador das Escrituras Sagradas, que isso não seja diferente do seu sentimento, então vamos agradecer ao Senhor. Jesus, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Obrigado, Jesus. podermos refletir pelas Escrituras na Tua natureza, na natureza que o Senhor também pretende que tenhamos. Amém. Queremos agradecer pelas Escrituras, porque nelas estão contida a verdade que tanto precisamos. Podemos procurar em tantas coisas, mas só haverá preenchimento quando encontrarmos a verdade plena de Cristo e em Cristo, o próprio Cristo nas Escrituras. Amém, Jesus. Por isso hoje nos ajude. Ajude quem está assistindo, quem vai estar do outro lado, nos ilumine nesta noite. Que Teu Espírito conduza da mesma forma que os Escritores foram conduzidos a deixar-nos esse testemunho maravilhoso do Teu grande amor, deste projeto que o Senhor, na eternidade, compôs e revelou agora, nesses últimos dias, através de Seu Filho Jesus Cristo. Nós Te bendizemos pela igreja em Jardim Barro Branco e pedimos que o Teu Espírito venha nos preencher com a Tua graça, dia após dia, de fé em fé e de graça em graça. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. Amém. Amém. Se você puder compartilhar essa transmissão com os seus amigos, especialmente os que não professam fé cristã, como uma oportunidade de reflexão sobre as Escrituras Sagradas, de onde nós sabemos prover, de onde provém a nossa salvação. Como diz a Bíblia, é o ouvir da palavra que pode gerar fé em nosso coração, e a fé como intermédio, para recebermos a graça, a salvação por meio da graça. Bom, eu gostaria de propor para nós hoje uma reflexão através de um bate-papo, poderíamos colocar dessa forma, mas um bate-papo construtivo, um bate-papo baseado na Bíblia. Nós queremos conversar sobre a Bíblia Sagrada. E existem duas propostas que são distintas, mas que se complementam. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você, lembrar você, e é uma palavra que vai se seguir aqueles que puderam assistir, participar do culto online no domingo passado e puderam perceber a reflexão bíblica. Você vai ligar aí que nós estamos numa linha de raciocínio continuada. No domingo passado, nós falamos sobre, em primeiro lugar, o cuidado de Deus, depois nós falamos sobre a falha, a frágil justiça humana contraposta à justiça de Deus. E hoje eu não vou começar diferente. Eu gostaria de, em dois textos, lembrar-nos do cuidado de Deus. O primeiro texto está em Isaías, se você puder abrir aí para acompanhar. Isaías, no capítulo de número 49, nós temos aqui num contexto específico, nós jamais vamos fugir a exegese bíblica, nós estamos aqui num contexto específico, quando estava sendo aqui anunciado, tanto o castigo por causa do erro do povo de Israel, bem como a restauração, sendo já anunciada o castigo junto com a restauração, que a gente chama da justiça com a misericórdia de Deus. Isaías no capítulo 49, a partir do versículo 14, o profeta vai dizer assim pelo Espírito Eterno: mas o povo de Sião diz, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho?
Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de você. A palavra do Eterno, do Criador, por intermédio de Isaías para o seu povo. Deus disse, o meu povo está afirmando ou perguntando, será que Deus esqueceu-se de nós? E aí Deus diz assim, profeta, Isaías, vai lá e diga para o povo o seguinte, pergunte a ele se é possível uma mãe se esquecer de um filho que ela amamenta, como algo raro, mas aberrações também acontecem. É possível que uma mãe desvairida, sem lucidez, abandone um filho que ela está amamentando. Mas Deus diz assim, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu jamais me esquecerei de ti. E eu não gostaria de ficar apenas no Antigo Testamento, mas consubstanciar com o Novo Testamento. Então, em Mateus, no capítulo de número 9, aí nós vamos ver Jesus reforçando o cuidado que Deus, que Ele tem com a sua criação, com o seu povo. E no versículo 36 de Mateus capítulo 9, palavras de Jesus. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena, ou compaixão em algumas traduções, daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então os seus discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, Jesus dá uma demonstração de compaixão para com as pessoas que estavam aparentadas estar vivendo sofrimento, desilusão, desesperança, perdidos. Olha a expressão que ele usa. Eu vejo que o povo de Israel, o meu povo, é como ovelhas que não têm pastor. A ovelha é um animal que, por característica própria, ela é dependente, totalmente dependente de alguém para lhe ajudar a se alimentar, a caminhar onde ela não estaria sujeita a predadores, etc., como nós já bem sabemos. Então Jesus faz essa analogia. Olha, eu percebo que o meu povo está como pessoas que necessitam de ajuda e não têm o seu ajudador. Eu gostaria de, com isso, irmãos, frisar para nós que em tempos como o que estamos vivenciando, onde a nossa fé, a nossa confiança é colocada em xeque, precisamos lembrar que nós temos um Deus que não é só nosso, né? Nós temos o ato de assaltar Deus somente para nós, em especial os protestantes, mas nós temos um Deus que é Deus de todos, na verdade, que cuida de todos nós, de cada um de nós. Então, eu gostaria de introduzir esse momento, reforçando isso para você, para mim, para nós que cristãos. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Agora, eu tenho tido, há muito tempo, uma grande preocupação com as, poderia chamar, apresentações de evangelho, que nós recebemos, às vezes até de forma indesejada, porque a gente abre o YouTube ou recebe um compartilhamento, como está acontecendo agora, de uma transmissão ao vivo no Facebook ou talvez no Instagram. O fato é que existem muitas pessoas falando em nome de Deus, apresentando o Evangelho de Jesus. E Paulo, ele vai dizer que só existe um Evangelho, qualquer um outro que pudesse ser apresentado diferente desse deveria ser amaldiçoado. Isso já me preocupa há muito tempo. Então hoje eu trouxe aqui para dividir esse espaço comigo, nada mais nada menos, como a maioria aqui conhece, o Alex, que é pastor junto conosco aqui na igreja. Ele não é muito dado a ter o seu currículo exposto, mas eu fiz questão de convidar o Alex para estar aqui hoje, porque nós queremos falar sobre o Evangelho que hoje se apresenta, e por muitos é percebido, em algum momento contrapor com aquele que está na Bíblia. O Alex, ele é formado em História, ele tem a formação em História. E além de já ter galgado, alcançado o bacharelado em Teologia, o Alex também ele é mestre em Teologia por uma instituição muito respeitada, CIEM, não é isso? E por que ele está falando tudo isso? É para arrogar sobre ele títulos, para se sobrepor aos mais simples? Não. Mas para que nós também tenhamos convicção de que nós estamos nos utilizando de uma pessoa que Deus capacitou profundamente. E tem capacitado a cada dia para nos ajudar, para nos abençoar. Eu entendo que sou aquilo que Deus tem me feito ser, mas eu também consigo observar e admirar aqueles que Deus tem levado além de nós para nos trazer junto com si. E por isso que eu convidei o Alex aqui hoje, ele pregou há 2 domingos atrás, provavelmente estará pregando em outras ocasiões aqui, mas hoje eu gostaria realmente de extrair o máximo que ele pode nos dar. Ele é muito acanhado, você vai perceber que ele vai demorar a engrenar aí, é meio que um carro a álcool no frio, quando você elogia ele. Acho que eu vou até fazer aqui um contraponto para ele ficar mais à vontade. Você é inteligente, mas é meio esquisito. Entendi. É meio torto, né?
Poxa, pastor, você não devia ter dito isso. É porque ele vai se sentir melhor assim, entendeu, pessoal? Porque eu disse que ele é mestre em teologia, além de ser bacharelado, é professor de história, está fazendo farmácia, né, está estudando farmácia, e aí dizer que ele é meio desengonçado, acho que vai deixar ele mais à vontade. Bom, nós temos aqui um roteiro pré-estabelecido, mas eu vou fazer aqui uma pergunta, mas antes vou deixar o Alex aí também cumprimentar todos que estão nos assistindo. Bem, irmão, boa noite, é com muito prazer que eu estou aqui. Espero que a gente consiga crescer juntos nas Escrituras, né? Nossa proposta é sempre essa, tentar compreender e entender melhor aquilo que Deus revelou de si mesmo. Boa noite, que Deus te abençoe nessa noite. Bom, a nossa proposta aqui são 8h10, né? A nossa proposta é ir até 8h35, no máximo até 8h40. Eu acredito que vai ser uma conversa bíblica muito produtiva, muito producente para todos nós. Então eu peço que você acompanhe com a sua família, parta do princípio que você com a sua família esteve num período que antecede a este em oração, em cânticos, porque é o nosso culto, né? A Igreja Batista no Barro Branco, como muitas outras, pastor Alex, ela não fechou. O tempo está fechado, mas a igreja, pelo contrário, ela se multiplicou, está aqui na nossa realidade em pelo menos 50 lares, louvando e exaltando o nome do Senhor. Bom, a partir disso, eu tenho uma preocupação como pastor desta igreja e como pastor, né, amigos de muitos outros pastores, que a gente compartilha a mesma preocupação. O que as nossas ovelhas, né, que na verdade ovelhas do Senhor, como bem disse um pensador, nós somos cuidadores de rebanho, o pastor mesmo é Jesus, mas como ajudantes de Jesus, cuidadores de rebanho, eu tenho uma grande preocupação. O evangelho que a Bíblia nos propõe, que quando lemos nós percebemos ser até um evangelho mais simples do que o apresentado, será que é o que realmente as igrejas entendem ser o evangelho, vivem como sendo o evangelho? Será que de fato o evangelho vivido odiernamente, como gosta antes de usar a expressão, nos dias atuais, será que esse realmente é o evangelho que Jesus apresentou? Então eu gostaria de transformar essa preocupação em pergunta para o Alex. Alex, o que a gente pode pensar acerca do evangelho atual, que se tem vivido com mais ênfase? É claro que existem muitas igrejas, e eu espero que a nossa também faça parte desse grupo, existem muitas igrejas que se esforçam para viver o evangelho genuíno, a despeito de tantos rumores que se ouvem por aí. Mas tentando traduzir isso enquanto uma pergunta, o evangelho que nós vivemos hoje, qual é a concepção que você poderia fazer? Não sei se a palavra concepção também se encaixa bem, mas acho que você me entendeu. Então, irmãos, na verdade, assim, nós vivemos um evangelho distante daquilo que Cristo pretendeu quando anunciou para os discípulos, né? Primeiro porque, se nós pudéssemos usar alguns pensamentos teológicos, nós vivemos um afastamento das Escrituras, sem percebermos, né? Por causa da nossa cultura brasileira, nossa cultura por falta de um ensinamento quanto à importância da leitura, uma vontade realmente de ter o conhecimento histórico comum, né, da sociedade, das nossas famílias e etc. e tal. E de certa maneira cumpre-se a Escritura quando Jesus diz que nos últimos dias as pessoas teriam dificuldade de querer ouvir a verdade, querer compreender a verdade, em busca da verdade. Aceitariam qualquer coisa para desfrutar de uma proposta melhor para a vida. Dentro dessa realidade que nós vamos falar aqui, os apelos da cultura para com a nossa vida, a vida como seres humanos, porque nós, ainda que tenhamos sido chamados para vivermos o Evangelho, vivermos a fé, nós não podemos ficar alienados como se fôssemos anjos, pessoas que não sofrem a influência cultural, a influência social, a influência dos pensamentos que estão na nossa sociedade. Bem, dentro disso, por causa da falta de uma base mais sólida do Evangelho, nós somos levados por enredos e compreensões equivocadas quanto à fé. Deixe-me fazer então uma pergunta dentro da pergunta. O que você tem para desenvolver? Você pensa, pressupõe que o analfabetismo, ou seja, a ausência, você usou a expressão distanciamento das Escrituras. Você acredita que o distanciamento das Escrituras seja o motivo principal de estarmos vivendo o que estamos vivendo? Sim, porque a proposta é uma proposta voltada para as necessidades imediatas. Porque
Porque o existencialismo é uma cultura e uma filosofia do nosso tempo. Então as pessoas preferem ter uma resposta do aqui e agora. Isso é uma questão da sociedade, né, que nós vivemos. Agora, quando nós pensamos no que diz respeito às misturas que o Evangelho sofre na nossa sociedade, na sociedade atual, no Evangelho atual, isso é uma coisa histórica. Quando a gente olha para o tempo histórico, a história ela não rompe quando acaba um período. Por exemplo, lá dentro da história, a história antiga, depois da história antiga vem a história medieval, depois da história medieval vem a história moderna e depois a contemporânea, falando de uma maneira mais simples. E a pessoa pensa, por exemplo, o homem da Idade Antiga, quando lá na queda do Império Romano nasce a Idade Média, o cara que estava entre os dois tempos, quando acordou no outro dia, depois da queda do Império, agora eu sou um homem da Idade Média. Não é assim. Houve uma ruptura de certos pensamentos, de certos modos de vida, de certas cosmovisões quanto à vida, mas muitas coisas perpassaram. E da mesma maneira, o que se vivia na Idade Média, algumas coisas se romperam, deixaram de existir, mas muitas outras coisas continuaram e continuam nos nossos dias. E uma coisa que a humanidade ela é fadada, Tomás de Aquino e Calvino diz que existe uma semente da religião dentro do coração do homem. O ser humano, em qualquer cultura, você vê culturas ágrafas, ou seja, que não tem grafia, não tem escrita. Você vê cultura que faltam algumas coisas que as nossas culturas ditas modernas não têm. Mas você não vai ver em nenhuma cultura que você pesquise a falta de religião, a falta de senso de precisão quanto a uma divindade. Tomás de Aquino e Calvino diz que isso é uma semente da religião que vem desde o Éden, a necessidade do homem de Deus. E acho que Deus permitiu que essa necessidade ficasse, essa lacuna ficasse, para que o projeto dele pudesse ser anunciado com uma ponte interna, ainda que o homem não tenha um grande conhecimento, escolaridade, desenvolvimento na questão daquilo que a gente chama de cientificidade, na simplicidade dele, ele vai entender sobre o pensamento de uma necessidade, de um conhecimento, de um relacionamento com um ser transcendente, um ser espiritual. Isso traz um problema para a nossa realidade, como pessoas, cidadãos e pessoas com culturas, seres culturais. É o que nós chamamos de sincretismo. O que seria o sincretismo? O sincretismo nada mais é do que a nossa atitude fadada pelo pecado de querer manipular um sistema religioso. A gente cria a religião, dada essa necessidade que Calvino e Tomás de Aquino falam de uma semente, a gente precisa criar um sistema religioso. E na maioria das vezes, quando o missionário chega em algum lugar para anunciar o Evangelho de Cristo, já existe um sistema religioso estabelecido. E como desfazer uma realidade que perpassa tempo, um tempo histórico, que é fluida na cabeça, no coração das pessoas, enraizado. Como desfazer isso? Demora tempo, demanda tempo. Dentro dessas nossas realidades sociais e culturais de instantaneidade, uma pressão por números, uma pressão por desenvolvimento rápido, por um aumento catastrófico dentro da própria igreja, por resposta, o missionário vai para fora do país, vai para a África, vai para a Ásia, e ele precisa mostrar resultados, números rápidos para a igreja que está sustentando ele numa resposta. Poxa, está vendo? Deus teve realmente esse ministério, porque a obra missionária ela sofre muito. Muitas das vezes, esse trabalho com muita ênfase, numa velocidade demasiada, deixa de perceber que existe uma necessidade de uma transformação interior na cabeça da pessoa que está recebendo a mensagem. Porque uma coisa sou eu que estou dizendo a mensagem. Outra coisa é a cabeça da pessoa que está recebendo a mensagem. Será que a pessoa realmente ela compreendeu a mensagem? Será que realmente ela percebeu a necessidade de um novo nascimento? Por exemplo, a passagem lá que Jesus fala, que o apóstolo escreveu, o evangelista, e fala sobre o novo nascimento, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Será que ela percebeu essa necessidade de transformação, esse confronto, esse evangelho paradoxal, que precisa de uma mudança de vida transformadora, realmente radical? Quando a gente olha para o sincretismo na história, a gente percebe que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, vou dar um exemplo da igreja antiga, chamada igreja primitiva. A igreja de Gálatas, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas,
Ele fala para os Gálatas, eu quero pedir para você, por favor, irmão, se puder abrir comigo, Gálatas no capítulo de número 1, por favor, o versículo de número 6, Paulo vai escrever e vai dizer que os Gálatas que começaram a fé pelo Evangelho genuíno, eles já estavam sendo seduzidos por uma religião que já era institucionalizada. O que quer dizer isso? Já era formada, tinha um culto, tinha cânticos, tinha toda uma organização de clero, né, que era o judaísmo. Tinha os sacerdotes, tinha os levitas que tocavam. Então era sedutor para aquela igreja que estava iniciando, que Paulo estava discipulando. E ela havia recebido o Evangelho, mas ela já estava começando um sincretismo com uma religião que era a religião da época de Jesus, que era a religião de Paulo, dos apóstolos, o judaísmo. No versículo 6, Paulo fala assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, e no qual é outro, não é o mesmo evangelho, não tem nada parecido, é outro evangelho. Não adianta ter nuances de aparência, é outro evangelho, porque há coisas que não podem ser fundidas, unidas. Jesus falou sobre isso. Você não pode pegar uma roupa nova, uma roupa velha, tudo destroçado, tecido apodrecido, e remendar um pedaço de retalho novo, porque a roupa nova não vai suportar a costura, ela vai rasgar. É melhor comprar uma roupa nova, é melhor fazer uma coisa nova. Jesus falou, usando essa mesma ideia, do odre. Você não pode pegar um barril com tábuas velhas e colocar o vinho novo, porque o vinho ele passa por um processo de fermentação, uma fermentação que é bacteriana, e solta muitos gases a fermentação. Muitos gases, por isso que o pão incha, chama de fermento. E se você colocar ali dentro, vai estourar, você vai perder o produto, que é mais importante do que a roupagem, do que a madeira, do que o barril de vinho. Então Paulo está dizendo aqui que, versículo 7, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vai além daquele que temos anunciado para vocês, eles não devem ser reconhecidos, devem ser anátema. No versículo 9 diz assim: assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar Evangelho que vai além daquele que recebeste, seja maldito. Deixa eu fazer então uma recapitulação de tudo que você falou. Ele falou em inglês, eu vou agora traduzir para o português, né? É o nível de conhecimento. Esse distanciamento das Escrituras proporciona, de certa forma, né? Então, ainda que não proporcione, porque a gente percebe nas suas palavras que o sincretismo ele também é uma questão da cultura, né? O pai ensina o filho, porque o pai aprendeu com o avô, é uma coisa que vem perpassando. Perde algumas coisas, outras se mantêm, por isso que hoje a gente sofre talvez os mesmos problemas que a igreja de Gálatas sofria, né? Uma inserção cultural dentro da religião. Bom, quero dizer o seguinte: o fato de estarmos distanciados das Escrituras, ficamos mais suscetíveis a essas inserções do sincretismo e pormos tudo dentro de uma panela e misturar tudo. E eu estou com uma panela, acho que poderia usar a expressão miscelânea, né? um mexido de um monte de coisas dentro. Mas quando eu olho e vejo o nome Jesus, com água ungida, com um lenço ungido, o fato de eu estar vendo Jesus, aquilo ali parece que me ceda e eu entendo que estou vivendo uma fé cristã. A pergunta é: o distanciamento das Escrituras, isso facilita nós absorvermos a questão do sincretismo? Como é que você poderia resumir isso? Isso. É fato que quanto menos a gente conhece a verdade, mais fácil é achar que a mentira é passível de ser uma verdade. Sim. Se você conhece a verdade, você não vai se deixar levar por uma mentira. Isso é conhecimento até natural. Então, assim, olhando por uma perspectiva maior, os Gálatas tinham um fascínio pelo judaísmo. Eles queriam uma nova religião com Cristo, mas vivendo o pensamento judaísmo, ou seja, não dependendo só da graça, vivendo também pela lei, pelas obras de Deus. Na igreja medieval, no tempo chamado medieval, a igreja
ela sincretizou com o pensamento dos bárbaros. Daí de onde vem as imagens que nós adoramos, que eles adoram, que alguns acreditam como santos. Porque os bárbaros adoravam e veneravam os seus heróis de guerra, seus heróis de tribo, de liderança de tribo, xamãs, que eram muito importantes. A igreja absorveu isso como uma forma de tentar trazer os bárbaros para dentro de si. Perdão, pastor, seria essa aí uma tentativa estratégica de se alcançar uma cultura, um público, um povoado, onde você, de repente, inseriu algo que aparentemente não teria nenhum problema e acabou que isso se fundiu à religião? Por que eu faço até esse insight? Hoje, a gente ouve muito dizer assim, não, nós precisamos de alguma maneira caracterizar a nossa programação para que a gente chame a atenção do jovem. A gente precisa caracterizar o nosso culto para que a gente chame a atenção do que tem mais idade. Ou seja, talvez, se não medido, essa questão de usar estratégias evangelísticas e até mesmo na própria celebração do culto pode se tornar um problema, pelo que você está apresentando, pela questão aí dos bárbaros. Com certeza. Isso é recorrente na história. Quando a gente sai da Idade Média, nós podemos trazer mais próximo da gente, para ficar mais fácil, dentro do Brasil. O Brasil ele tem, pelo menos, na sua matriz religiosa, 3 forças que constituem a religião brasileira. Que é uma institucional, que é o catolicismo romano, como igreja maior, e 2 que é animista. O que é o animismo? O animismo é uma religião popular, uma religião tribal, dos índios e dos afrodescendentes das tribos que vieram como escravos para cá, né? E eles lidam com as forças da natureza, espíritos, tanto bons como maus. Os maus, eles oferendam aos maus, fazem oferta aos maus para que eles não tragam prejuízo para eles. E os bons para que tragam benefícios. Só que eles também acreditam, por isso que é animismo, na ânima da natureza. Então eles adoram a árvore, eles acreditam na força do sol, na força da água e etc e tal. Na força da materialização das realidades ao entorno. A igreja brasileira absorveu isso por causa da sua matriz. Nós estudamos a comunicação entre homens ou a comunicação transcultural. Sabemos que é preciso você fazer o que nós chamamos de contextualização. O que é contextualizar? Fazer com que o diálogo se torne compreensível. Por exemplo, falar de Jesus para uma criança é diferente de falar para um adulto. Você tem que descer ao nível daquela pessoa. E seria o mesmo que deferir, uma deferência, onde você se nivela. Isso você não consegue puxar a criança para o seu nível. Foi o que Deus fez. Você tem que descer ao nível da criança. Sim. Você não consegue pegar uma pessoa e puxar ao nível de um doutor. Demora muitos anos. Você consegue pegar um doutor e o doutor descer ao nível da criança. Foi o que Jesus fez. Uma contextualização. O homem jamais conseguiria chegar no status de Deus. Então Deus desceu ao status humano, se encarnando, nascendo na forma de Cristo, nascendo como Jesus. Então assim, a igreja brasileira ela tem essa matriz. E dentro disso, você vê na constituição das grandes igrejas, fazendo o que chamamos de contextualização crítica. Porque existe uma contextualização crítica. Qual é a contextualização crítica? Você vai usar o pensamento da cultura para que seja mais fácil para você tornar o evangelho compreensível, desde que não fira as escrituras, não fira os princípios do evangelho. Só que a crítica faz o quê? É como a igreja da Idade Média fez, a absorver os costumes bárbaros. Ela não julga aquilo que pode ferir a doutrina bíblica, porque o resultado é melhor, está trazendo pessoas. E como a igreja ela quer estar na mídia, que é muito cara, a igreja quer fazer templos luxuosos, ela quer ter uma estrutura aparelhada com as grandes indústrias, grandes empresas, ela precisa de movimentação financeira. Então o que ela faz? Ela chama o povo, usando o conhecimento interno do povo, água ungida, sal grosso, arruda, ungir chaves, ungir casa, porque isso está na cultura de onde a pessoa veio, ou do catolicismo humano, ou do animismo afrodescendente, que é unido ao indígena. Isso é até digno aqui de uma nota, os irmãos, membros da igreja, aqueles que possam estar nos assistindo que não são membros da igreja, nós não queremos aqui com essas colocações ofender nenhuma forma de se pensar sobre Deus, até porque como cristãos batistas nós defendemos a liberdade de consciência, né? Mas, por outro lado, se faz necessário, até dizer para o Alex, quando nós conversávamos acerca desse momento, olha,
Eu faço de tudo para não ofender, principalmente aqueles que nos visitam. Nós recebemos pessoas aqui que não são cristãos nas nossas celebrações. Ao mesmo tempo, ao passo que nós não podemos deixar de pregar o Evangelho e denunciar o erro. Esse tipo de inserção se faz necessário e citar esses nomes para que você que talvez é um membro novo na igreja, ou alguém que já está na nossa igreja há algum tempo, mas que ainda não teve essa visão melhor esclarecida, mais abrangente, ver de forma mais abrangente, possa entender o porquê que algumas igrejas elas se utilizam de coisas que não têm vidas. Por que algumas igrejas se utilizam da materialização do inanimado, como um lenço, como o óleo mesmo, embora muitos vão defender a prática, a utilização do óleo, usando o contexto, né, principalmente o veterotestamentário, né, como se ungia os reis, era uma questão cultural lá, como se hoje fosse colocar um gorro na cabeça de alguém que está se formando, mas não vamos entrar por esse mérito. Mas a questão é a seguinte, hoje a nossa proposta, a minha proposta de base é nós enxergarmos o Evangelho como hoje é apresentado e entender o porquê que ele é assim. É o que nós estamos aqui tentando extrair do pastor Alex. O porquê que nós chegamos nesse ponto. Pode continuar, Alex. E aí Jesus diz lá no capítulo, se você quiser abrir, em Mateus capítulo 24, verso de número 5, verso 10, Jesus diz assim, falando do tempo futuro, ele diz que muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 10, assim, neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, não de todos. Então nós vivemos, é uma estratégia do mundo espiritual contrário a Deus, enfraquecer o conteúdo da fé. Um dia desse ela vinha e perguntou, pai, como eu faço para crer em Deus ou crescer na questão de crer em Deus? Eu falei, minha filha, primeiro você tem que entender que você tem que acreditar que Ele existe. Hebreus 11, 6. Ele existe. E que Ele é galardoador. O que é o galardoador? Eu tive que dar um exemplo. Ela gosta muito de boneca. Gosta muito de ganhar boneca, ganhar brinquedo. E tem um tio dela que dava muito anteriormente, o tio da Patrícia, na verdade é tio avô dela, dava muito de brinquedo para ela. Eu falei, como se você fosse o tio Francisco, imagina que cada vez que você visse ele tivesse um presente para te dar. Toda vez que ele vinsse, se você visse ele 5 vezes no dia, ele tivesse uma boneca para te dar. Ela falou, que tio maravilhoso! Então esse é o Deus que a gente tem que tentar compreender. Eu estou precisando de um tio desse. E assim, é esse Deus que ele é galardoador dos que o buscam. Cada vez que a gente se aproxima de Deus, tem uma coisa nova de Deus para nós. Quando Jesus diz dos falsos profetas, eles vão ter essa proposta de sempre ter algo novo, mas não é aquilo que é de Deus, porque é sempre material. E Deus sempre vai ter algo novo, Ele vai suprir nossa necessidade, mas sempre te levando para aquilo que é espiritual, aquilo que é mais importante. Então, a primeira maneira de sincretizar é o sincretismo religioso. Na maioria das vezes, a igreja, ela não quer esse sincretismo. Ela vai rechaçar esse sincretismo. Mas existem outras formas de sincretismo que são mais subentendidas, subliminares, que a gente não percebe. A primeira dela é o sincretismo com o modelo capitalista que nós vivemos hoje. Por exemplo, nós tivemos um corte temporal depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos saiu vencedor, tanto da guerra na questão bélica, na questão de vitória, como na questão econômica, porque lá estavam as grandes indústrias de produção de armamento, as indústrias que enviavam a reconstrução da Europa, que pagava milhares e milhares de dólares para a reconstrução. Os Estados Unidos são o grande vencedor. Havia uma prosperidade imensa nos Estados Unidos. Eles compravam carros, casas, eletrodomésticos, que eram de utilidade doméstica, mas eram os mais evoluídos, eram coisas inventadas então, eram novidades. E aquele estilo de vida perpassou para toda a sociedade mundial, global, por causa da globalização, nos seus filmes, nos seus seriados. E aquilo se tornou um modelo para que as pessoas vivessem daquele jeito, para alcançarem felicidade, êxito e completude. Os missionários que vieram nesses períodos, o Brasil é muito novinho, tem 200 anos de evangelização protestante, vieram com esse intuito. Isso perpassou para a igreja, por isso que nós temos um apelo, que nós, para sermos realmente servos de Deus, temos que ter riqueza, temos que viver uma prosperidade de dinheiro financeira.
Esse é um tipo de sincretismo, mas eu quero falar de um sincretismo atual, dado de uma problemática que é uma pandemia pior do que o coronavírus que nós estamos enfrentando, que é a chamada síndrome da psique, as psicopatologias, ou seja, as doenças da alma. Nós temos um evangelho sincrético com a psicologia, um evangelho que busca o bem-estar do homem aqui, que muitas das vezes o apelo à dor da sua alma, intrínseca do seu ser, do meu ser. Eu tenho procurado ler sobre isso, eu aconselho alguns livros, O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper, D.A. Packer também escreve muito sobre a aflição da alma, Lloyd Jones escreve sobre homens que viveram aflições intensas. É lindo você ver, por exemplo, Charles Hudson Spurgeon, um cara que alcançava o mundo com a mensagem, que tinha auditório de 10, 20 mil pessoas ouvindo ele, ia para casa e sofria de depressão profunda na alma, mas não se entregava, porque dentro do calabouço, eu aconselho você ler o livro Peregrino de Bunyan, porque você vai ver lá que no final quase da caminhada dele, ele e o cristão, né, e o chamado irmão fiel, esperançoso, estava preso no calabouço do desespero, do gigante do desespero. E o que abriu o calabouço foi a chave da promessa. As promessas de Deus para nós. Mas o que eles fazem? Eles fazem o evangelho de autoajuda, do pensamento positivo, da atitude certa, do se distanciar dos complicados, para você ter uma vida melhor. Enquanto o evangelho é na contramão disso. Os fariseus recriminavam Jesus porque Jesus andava com os pecadores, com as prostitutas, irmãos. Os doentes, né? Com os ladrões, com os corruptos. E eles, na religião, a religião te afasta dessas pessoas. Porque a religião tem um laço muito grande, que é de você achar que por tua justiça própria. A gente esquece que muitas de nós enfiamos da bebida, das drogas, da prostituição, sim, de uma vida devassa, de uma vida complexa. E a gente vem aqui, agora nós somos uma elite de Deus, e a gente acha que nós somos melhores que as pessoas, e não somos. Se somos alguma coisa que eu acho que não somos, é simplesmente pela graça de Deus. Então também sofrendo desse sincretismo religioso, porque não conhecemos as Escrituras, que no mundo teremos aflições. Não que eu estou aqui desfazendo das doenças da alma, não, porque tem pessoas que vão precisar procurar ajuda profissional, porque Deus também instituiu essa ajuda. Mas eu quero dizer para você, que você não precisa ouvir um evangelho com um fundo escuro e achar que ele é o certo, uma igreja tudo escura, com uma música em notas menores, porque as notas menores são notas para deixar a pessoa mais contrita, quebrantada, chorosa. Isso é técnica. Em toda a programação televisiva existem psicólogos do filme que sabem o momento certo de segurar a pessoa, de terminar a novela, para você ficar preso. O ser humano tem essa inclinação. E existe o sincretismo que a gente não percebe. Nesses grandes, vamos dizer assim, grandes, por causa que nossa cultura hoje leva em consideração números, né, de curtida, de visualização, que estão em auge, mas que não pregam o evangelho verdadeiro. E contrassenso esse senso, que é contrassensual, esse senso de achar que tem que estar tudo bem, que tem que estar tudo ainda a favor, para que as coisas estejam bem. E aí a gente entra agora no colapsamento. Que nós estamos vivendo, estamos presos, reclusos em casa. Mas na verdade não estamos reclusos. Deus está nos dando a oportunidade de viver o que é certo com a nossa família. De viver. Aí a gente tem que valorizar os abraços, não podemos abraçar as pessoas, não podemos estar perto de quem amamos. Se a pessoa se você ama muito sua esposa, seu filho, seu esposo, você que é a mulher, estiver internado, você não pode visitar. As pessoas não estão podendo enterrar os seus parentes. Enfim. Deixe-me aproveitar essa sua pausa, né, para tentar ligar os pontos, porque o Alex ele tem realmente uma capacidade, o outro está ali fazendo para mim caras e bocas, né? Ele tem realmente uma capacidade de lembrar de muitas coisas, e ele vai viajando, e é bom se a gente consegue, é bom quando a gente consegue viajar, mas até eu mesmo aqui como entrevistador, já estou assim, o que a gente tinha que falar mesmo, hein? Mas louvado seja Deus por aquilo que ele tem dado ao Alex. Do que nós estamos falando? Nós começamos e nós já vamos terminar, porque só falta 1 minuto para terminar, como é que vai ser, não é isso? Te peço mais 5 minutos apenas, mas nós começamos a falar sobre o evangelho que se apresenta hoje. O que causou, por que o evangelho, eu tenho, os irmãos que acompanham aqui sabem muito bem quais são as minhas observações acerca desse evangelho, como o Alex aqui, foi até além do que eu imaginava com relação a uma possível resposta, uma possível explicação do porquê.
Por que muitas pessoas fazem cultos com apelos específicos que não está voltado para aquilo que a Bíblia nos apresenta, como um apelo para o Evangelho? E hoje a gente pode aqui perceber que isso é muito mais cultural do que diabólico. É óbvio que a gente entende que tudo que se contrapõe a Deus tem origem em Satanás, mas nós mesmos podemos, por causa dos nossos costumes, ir alterando o Evangelho. E assim, ligado a isso, o que a gente percebe, o Alex já comentou aqui parte, eu acredito que vai ainda concluir, é que a igreja como um todo hoje, ela tem um apelo voltado para o homem, seria o antropocentrismo nos púlpitos, nas mensagens. Talvez um advento do iluminismo, né? Essa ideia de que o homem, na verdade, as coisas têm que ser voltadas para o homem. Infelizmente não dá para entrar nessa seara em razão do tempo. Mas assim, amados, nós vivemos hoje um evangelho, né? Temos visto um evangelho que tem muitas propostas que a gente não consegue encontrar na Bíblia, porque na nossa cultura, como já foi dito por Alex, muitas coisas foram inseridas e o tempo não nos permite, mas se fôssemos dar continuidade a essa sua última fala, onde as mensagens elas vão de encontro à necessidade do ser humano, quem é que não precisa de dinheiro? Quem é que não tem necessidade ou quem é que não quer? Então, hoje muitos médicos é o seguinte, se você está passando uma dificuldade financeira é porque Deus não está te olhando. Se você está bem financeiramente é porque Deus está te prosperando. Ou seja, é até um tanto contrassensual, porque Jesus disse acerca de si que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Você vê que a história ela tem rupturas e continuidade. É a mesma teologia dos amigos de Jó. Você vê que essa teologia... Exatamente, bem lembrado. Essa teologia, eu tinha pensado nisso também, mas vou deixar você falar. A teologia é a teologia dos amigos de Jó. Enquanto Jó estava tudo bem, próspero, Deus estava com ele, mais rico do Oriente. Deus está com ele. Quando tudo foi perdido, Deus o abandonou. Examine e vê onde tem pecado. Alex, a gente tem apenas 4 minutos e eu espero que tenha sido elucidativo até aqui, né, esse navegar, mas eu gostaria que você concluísse se o Evangelho que está completamente não, né, mas muito descaracterizado em razão desse... Caracterado. Exatamente, em razão desse distanciamento das Escrituras que nos permitiu aceitar todo qualquer tipo de inserção aí do sincretismo. Se a gente consegue ver tudo isso, o que caracteriza então o Evangelho genuíno em 2 minutos? Então, primeiro, nós vivemos a síndrome do analfabetismo bíblico. Nós precisamos voltar para as Escrituras. E isso, voltar para a Escritura, não é só uma igreja que prega a verdade. Também é. Mas foi o que eu preguei no último sermão. Quando Josué diz lá no capítulo 24, eu e minha casa seremos o Senhor, havia um tempo, espaço longo, desde o dia que Deus chamou ele diretamente para o ministério, disse, agora você vai ter que suceder Moisés. E ele vai dizer assim, um diz, medita nessas coisas dia e noite. Ele fala delas. Depois medita nelas dia e noite. Ou seja, ele tinha um comprometimento com as Escrituras e de falar para elas. Nós precisamos voltar nos lábios. Falar nos lábios. Falar nos lábios das Escrituras. Abrir as Escrituras com o seu filho não adianta. Nós estamos preocupados em formar médicos, engenheiros. Isso é importante dentro do nosso contexto cultural. Mas nós precisamos entender, Jesus pode estar voltando agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alex. Você pensa que a igreja contemporânea, ela não tem dentro dela famílias com desejo, avidez, entendimento de que sim, eu vou formar o meu filho para ser um pastor, um missionário? Não tem. Você não acredita? Não, porque hoje nós vivemos sabemos que isso é um prejuízo. Viver nesse mundo, porque o grande boom da nossa sociedade é estabilidade. E que estabilidade oferece o reino de Deus? Isso, irmãos, é importante, desculpe até ser delicado aqui com o Alex, porque não que sejamos alguma coisa, mas se nós estamos aqui hoje é porque lá atrás tomamos essa decisão. E houve alguém que incentivou, eu e você. Eu tenho 2 filhos, uma com quase 17, que ela já disse que tem 17, deve estar me assistindo, e um com 5 anos. Eu preciso entender que eu preciso pensar numa real possibilidade de fazer um investimento pesado, para que a Catherine seja alguém completamente voltada para o Senhor, para que o Davi seja alguém completamente voltado para o Senhor. Eu fiz essa pergunta, mas infelizmente também é a percepção que eu tenho. E Charles Ransom Spurgeon diz uma coisa assim, se você não sabe quem é, foi um grande pregador do século XVIII, batista, marcou a história do mundo pela pregação do Evangelho. Ele diz assim... Príncipe dos pregadores. Príncipe dos pregadores. Ele diz assim para o filho dele, meu filho, se você for chamado por Deus para ser um missionário, eu ficaria extremamente triste e desapontado ao ver-te ser rebaixado a rei da Inglaterra. Nossa. Ou seja, ele via o status de missionário, chamado de Deus,
com um grande chamado de que ser rei da Inglaterra, que era a maior nação, foi o maior império, o Império Britânico do mundo que já existiu, mais do que o babilônico, mais do que o medo-persa, mais do que o grego, mais do que o romano, maior império de influência e poder que teve. Ele diz que ele vivia triste, frustrado, o filho dele sendo chamado por Deus para o ministério pastoral missionário, sendo rebaixado a rei da Inglaterra. Para encerrar, irmão, sim, a gente precisa. Ele diz assim, eu quero falar sobre... Eu que tenho apelo coragem, né, estou... Nós precisamos voltar para as Escrituras. No lar, você tentar entender que é um comprometimento. Não começa de um dia para a noite. É uma perseverança, é uma constância. Dá trabalho, dá muito trabalho. Mas é um trabalho rentável. É um trabalho duradouro, que vai perpassar a eternidade. Porque não é só para ele. Quando Deus chama Abraão, leia o texto para encerrar. Ele diz assim, ó, chamei meu servo Abraão, porque sei que ele vai ser fiel para com sua posteridade. O que é fiel para a posteridade? Ele sabia que Abraão ia ensinar os seus. Irmãos, nós vivemos um analfabetismo bíblico. E nós precisamos entender, sabe por que não temos valor nas Escrituras? Porque nós não somos mais peregrinos. Nós estamos fincando raízes aqui. Nós estamos aqui, isso aconteceu na Babilônia. Quando Deus mandou Israel para a Babilônia cativa, eles fizeram comércio em Babilônia, fizeram vida em Babilônia. Quando Deus cumpriu a profecia de Isaías, de Jeremias, que levantariam um giro Ciro, e deu o decreto de que eles podiam voltar, a maioria deles não quiseram voltar, porque eles já estavam estabelecidos. E a mesma coisa aconteceu na Alemanha nazista. Quando Hitler começou a persegui-los, ele começou a promulgar leis que os judeus sabiam que ia prejudicar eles, mas eles eram grandes magnatas dos donos de bancos na Inglaterra, donos de grandes indústrias. Eles pensavam que nós jamais vamos sofrer perseguições, nós temos toda a nossa vida está aqui. E Deus deu a oportunidade deles saírem. Mas eles não entenderam, esqueceram o propósito de ser peregrino. Então, meu amado, se eu puder encerrar minha fala aqui, eu digo, nós temos que mudar a nossa cosmovisão como homens. Nós somos cidadãos da terra. Nós temos que viver, trabalhar, estudar, pensar o melhor para a promoção do reino de Deus, para a glória do reino de Deus, mas entender que existem duas voltas de Jesus, duas maneiras de Jesus voltar. A maneira coletiva que nós estamos esperando, que pode ser um anúncio desse coronavírus, mas existe a forma coletiva. Hoje eu estou falando com você, mas daqui a 2 dias, 1 dia, 1 hora, você pode receber a notícia, olha, Jesus voltou para o Alex, acabou de falecer. Pense nisso. Esse é o Evangelho, a proposta, peregrino. Se somos peregrinos, precisamos achar o caminho da nossa casa, descobrir quem somos, qual é a nossa terra, para que estamos aqui, qual é o nosso destino. Está aqui o caminho, está aqui o manual, a bússola, o mapa. Se estivermos fincados nas Escrituras, aí sim cumpre-se o Salmo 91. Mal algum cairá, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu jamais será atingido. Bom, irmãos, a nossa proposta continua sendo de nos fazer refletir. Nós não arrogamos para nós, nem para a nossa igreja, né, o status, o título da igreja da verdade, todas as outras estão erradas. Isso é até uma balela, nem tão pouco para a nossa denominação, embora eu tenha um grande apreço pela denominação batista, mas não existe uma denominação certa, uma igreja certa. A igreja de Cristo, ela sempre existiu, sempre existirá. Eu acredito, esteja aqui dentro, ela esteja na Assembleia de Deus, ela esteja no presbiterianismo, por aí vai. O que nós gostaríamos de levar-nos aqui, a reflexão é, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? O evangelho que você está vivendo, o que você acredita? O que tem mais poder para você? A leitura da palavra ou o copo d'água sobre a televisão? Sendo assim bem objetivo e honesto. Quando você é demitido do seu trabalho, você entende que você então está em pecado por causa disso, e quando você acha uma mala de dinheiro, você entende que Deus te agraciou porque você achou aquilo? Será que é isso que te faz perceber ou não a presença ou a ausência de Deus? É isso que nós gostaríamos de provocar na sua, na minha, na nossa mente, na nossa consciência. Nós precisamos refletir. Acho que o pastor Alex terminou muito bem esse momento. Se eu e você entendemos que somos peregrinos, você entende que essa palavra peregrino é aquele que não tem uma residência fixa num lugar, é um estrangeiro. Se eu e você entendemos que somos estrangeiros, é porque nós sabemos que a nossa morada ela é no céu. Ela se consolidará com Jesus. E o que isso quer dizer para nós? Muita coisa. Se a situação está muito esquisita, está muito crítica, algumas coisas estão dando certo para você, eu não digo que isso seja bom, fácil de viver, que você deve deixar para lá. Você não deve se desesperar, achar que Deus te desamparou, que nós lemos aqui no início. Sião diz, o meu Deus, o meu Senhor me esqueceu. Aí Deus vai dizer, peraí, pode uma mãe esquecer um filho?
Olha, seria um absurdo, mas pode acontecer, mas eu jamais esquecerei de você. Ou seja, não pode ser a dificuldade que vai caracterizar que Deus se ausentou ou nos esqueceu. E nem a prosperidade que dizer Deus está nesse lugar ou está nessa casa, não. Nós vamos entender que nós somos peregrinos. Que Deus possa abençoar todos. Gostaria de fazer uma oração muito objetiva. Você pode fechar seus olhos onde você está. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, por estar aqui com o pastor Alex, estar aqui com o Anderson também, os 2 anos. Senhor, obrigado porque é mais uma oportunidade que temos de pensar sobre o Senhor, sobre o seu reino e ter, como aqui foi lido, a iluminação das Escrituras Sagradas para nos fazer reencontrar o Senhor. A resposta final desta conversa seria: o que fazer em meio a tudo isso? Certamente o pastor Alex diria: voltemos para as Escrituras Sagradas e possamos trazer as Escrituras Sagradas para o seio da nossa casa, da nossa família. Nos abençoe, Senhor. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Boa noite para você. Deus abençoe. É verdade. Antes de encerrar, mas eu vou fazer um... Pode falar. Eu queria fazer uma indicação aqui, ó. Esse livro de Hernandes Dias Lopes, chamado Fome de Deus. Eu fiz a leitura desse livro há poucos dias atrás. Ele é um livro... Oi? Um livreto. Livreto, são 87 páginas aproximadamente. E foi um livro que assim, mudou não, mas me ajudou muito a reencontrar quem eu era, que estava deixando de ser, com relação a desejar Deus. Fome de Deus é uma excelente indicação para você. Nós temos aqui, depois eu vou fazer um videozinho sobre a importância de lermos, por que lermos os livros evangélicos, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu indico para você, de J. Packer, o Evangelho Antigo, para realmente vermos qual é o Evangelho que Jesus pregou, né? E esse livro aqui de um grande homem de Deus que já não está mais conosco, já foi chamado por Cristo, as Dimensões Celestiais, John Stott, o cristianismo básico, que vai nos mostrar realmente qual é o cristianismo que devemos viver e qual é a proposta que o Evangelho pretende para a igreja. Bom, e o anúncio desses livros se deve ao antes que lembrou, percebeu que a gente não ia falar e falou: o livro. Deus abençoe a todos, irmãos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.